Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi o rei Roboão, a história de Roboão, o filho e sucessor do rei Salomão. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Roboão foi filho e sucessor de Salomão no trono e neto do rei Davi. Seu reinado foi marcado pela divisão do reino unificado de Israel em dois reinos separados, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá, após a divisão dos reinos. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita, que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Roboão cresceu num ambiente familiar um tanto quanto complicado. Seu pai foi o rei israelita que mais transgrediu a recomendação divina contra a prática de possuir muitas mulheres. Salomão teve 700 princesas como esposas e 300 concubinas. Além disso, com o tempo, Salomão desviou seu coração do Senhor e começou a cultuar os falsos deuses dos povos de suas esposas. Assim como seu pai Salomão, Roboão também manteve um vasto harém. A Bíblia diz que Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas e foi pai de 28 filhos e 60 filhas. O texto bíblico registra o nome de duas das esposas de Roboão, Maalate e Maaca, também conhecida como Micaía. Maalate pertencia à linhagem de Davi, tanto por ascendência paterna quanto materna. Juntos, Roboão e Maalate foram pais de Jeús, Semarias e Esaão. Por outro lado, Maaca é citada como filha de Absalão e a mulher a quem Roboão mais amava. O texto bíblico diz: "E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas." Os estudiosos discutem a identidade desse Absalão. Muitos acreditam que não se tratava do filho de Davi, que tentou usurpar o trono de Israel, visto que a Bíblia menciona apenas Tamar como filha de Absalão. Outros acreditam que Maaca talvez fosse neta de Absalão, provavelmente através de Tamar. Roboão e Maaca foram os pais de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão designou seus filhos para governar cidades fortificadas, uma prática comum na época para garantir a lealdade e a segurança das regiões. O filho preferido de Roboão foi Abias, que acabou sendo seu príncipe herdeiro. O reinado de Roboão foi marcado por desafios e decisões que mudaram para sempre a história de Israel. Ele reinou durante 17 anos, mas os estudiosos debatem as datas exatas de seu reinado. A ascensão de Roboão ao trono de Israel ocorreu em um período muito turbulento. Havia um descontentamento entre o povo devido às políticas opressivas de Salomão, que incluíam, entre outras coisas, pesados impostos e trabalho forçado. Os israelitas demonstraram uma insatisfação insustentável e isto culminou em uma reunião em Siquém, onde as tribos do norte exigiram alívio das pesadas cargas impostas pelo governo de Salomão. Porém, Roboão, influenciado por jovens conselheiros, respondeu às reivindicações do povo de forma desdenhosa, autoritária e provocativa.
Na verdade, Roboão ignorou o conselho dos anciãos de Israel e decidiu aumentar ainda mais a carga sobre os israelitas. Este foi um erro fatal, que resultou numa grande revolta que dividiu seu reino. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina através do profeta Semaías. Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade e proibiu que Roboão fizesse guerra contra as tribos do norte. O texto bíblico diz que a tensão entre Roboão e Jeroboão persistiu durante todo o reinado do filho de Salomão, mas parece que Roboão sempre se sentiu mais ameaçado pelo Egito e pelos filisteus do que pelo reino do norte. Durante o início do seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente a oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto, a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Porém, enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. A idolatria tornou-se predominantemente em Judá, e isso provocou a ira de Deus. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão o seu maior desafio. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor, em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios escudos de ouro que seu pai Salomão havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação. O texto bíblico diz: Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre a consequência de se desviar dos caminhos de Deus. O reinado de Roboão realmente foi tumultuado e seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente, ele ficou marcado nas páginas bíblicas com a terrível designação: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor,
Porém, pelo menos durante 2 vezes, Roboão demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira do Senhor fosse derramada por completo sobre o seu reino. O texto bíblico diz: "E humilhou-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas." Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. O reinado de Roboão foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para o povo de Israel. Sua história serve como um lembrete da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. Quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. E essa foi a história de Roboão, o filho e sucessor do rei Salomão.